Sim, Jesus, nada mais. Oh, Pai querido Deus glorioso, que nós possamos verdadeiramente ter essa visão nas nossas vidas, Pai. Que o que nós devemos buscar de mais precioso é a Tua presença. Que o que nós devemos buscar de mais maravilhoso é estar lado a lado contigo, Senhor. É quando estamos diante do Teu altar. É quando derramamos a nossa alma na Tua presença. Sim, quando nos posicionamos diante do Teu altar, Senhor. E nós começamos a compreender a grandeza do Teu amor, a largueza das Tuas misericórdias, a profundidade, Senhor, da Tua fidelidade. Oh, querido e eterno Pai, recebe nessa noite, Pai. Recebe o nosso culto a Ti. Nós queremos Te adorar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Queremos estar diante do Senhor, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações, para que verdadeiramente possamos compreender o que significa Te servir, o que significa Te adorar, o que significa andar contigo dia após dia. Fala, Pai querido. Fala aos nossos corações nesta noite. Nos ensina e nos orienta a caminhar contigo, Pai. Nós temos ainda algum tempo nessa terra, não sabemos quanto, mas cada um deles nós queremos viver na Tua presença. Cada momento da nossa vida nós queremos viver diante do Teu altar, Senhor. Fala conosco, meu Pai. Nos ensina os Teus preceitos, os Teus estatutos e as Tuas leis. Nos ensina, Pai. Amém. E que o Teu Espírito Santo nos conceda sabedoria para usar tudo aquilo que o Senhor nos concede, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Graças a Deus. Pode sentar. Eu quero meditar um pouco hoje com os irmãos acerca de oração. O que é uma vida de oração? O que é estar com o Senhor servindo? O que está e o que Deus quer de nós através da oração? Há muitas pessoas que nos perguntam sobre a oração. É errado orar muito. Se a gente ora uma vez só, Deus já ouve a nossa oração e a gente não deve orar de novo, não deve apresentar novamente o mesmo assunto diante do Pai? Todas essas coisas, todas essas questões intrigam a nossa alma. Mas nós precisamos lembrar que a palavra de Deus é a resposta para todas as nossas inquietações, amém, para todas as nossas dúvidas, para tudo aquilo que angustia o nosso coração. Então eu quero começar lendo um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Quando o Senhor Jesus Cristo foi para o Getsêmani, depois de ter ceado, ele vai com os discípulos para o Getsêmani. E no capítulo 22, versículo 39, está escrito: e saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. No versículo 39 diz que Jesus saiu, eles tinham ceado, Jesus saiu e foi como costumava para o monte, para orar. Jesus, apesar de ser Deus, ele estava aqui na terra 100% homem. Ele sentia todas as necessidades que o ser humano sentia
tinha todas as lutas que nós podemos ter. A única diferença é que ele não cometeu pecado, mas a palavra diz que ele era 100% homem, ele tinha lutas e, portanto, necessidade de manter uma vida de comunhão com o Pai. Então está escrito que ele foi como ele costumava, ele tinha o hábito de ir orar e falar com Deus. Então, o hábito da oração é muito importante. Eu preciso sempre estar em comunhão com Ele. Nós aprendemos a orar com o próprio Senhor Jesus e não somente pela oração do Pai Nosso. Nós aprendemos a orar com o Senhor Jesus porque a palavra nos mostra que Ele tinha uma vida de oração, que Ele tinha uma vida de comunhão com Deus. Porque os problemas, as angústias, as ansiedades, Ele colocava lá diante do Pai. Então, nós temos uma oração modelo que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. E nós temos também uma vida de oração, que é o nosso modelo maior. O nosso modelo maior não é aquilo que nós falamos, mas é aquilo que nós fazemos. O Senhor, durante séculos, se manifestou aos pais e aos profetas através da palavra. Ele enviava um profeta, enviava um anjo, mas quando vem Jesus, quando Jesus se faz homem, ele passa então a habitar com os homens, sofrendo dificuldades e lutas e sendo então exemplo. Deus se despe da sua glória, se faz homem para nos mostrar que mesmo como homem é possível ter uma vida diferenciada aqui na terra. Mas o que eu quero falar é sobre a oração, sobre essa entrega total, tá? Então, quando a gente ora, a gente aprende a depender, a confiar e a aceitar a vontade de Deus. Quando Jesus vai para lá, ele vai porque o coração dele, o espírito dele estava angustiado. Então diz aqui, orai para que não entreis em tentação. Então ele está nos dando uma direção aqui. Olha, você deve orar. Se você não quiser entrar em tentação, porque a tentação vai vir, você não pode se impedir de ser tentado. Todos nós somos tentados em áreas diferentes, alguns em mais áreas, outros em menos, mas todos nós somos tentados de alguma maneira. Então, para que eu consiga resistir, a palavra diz que eu tenho que orar. Ou seja, eu mantendo comunhão com o Pai, Ele vai me dar resistência contra o pecado, contra as tentações. Vamos ainda dentro dessa palavra, dessa passagem de Jesus no Getsemane, vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 36. Mateus narra alguns fatos mais detalhados, eu quero compartilhar com vocês. Ele, chegando no Getsemane, ele fala para os discípulos: assentem-se aqui e eu vou ali orar. E ele diz lá no Evangelho de Lucas que ele se retirou distante um tiro de pedra. O tiro de pedra não é tão pertinho, pode não ser tão longe, mas um homem jogando uma pedra não é tão pertinho. Então ele tomou uma certa distância dos demais discípulos, mas Pedro, Tiago e João estavam com ele. Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. E diz a palavra que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. E ele diz: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Para pensar. Às vezes nós ficamos tristes porque perdemos um ente querido, triste por causa de um relacionamento que foi rompido, seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento na área já de um relacionamento amoroso. Então nós nos entristecemos quando perdemos o trabalho, quando as coisas vão mal. Nós temos uma série de motivos para nos entristecermos. Agora, a tristeza de Jesus é porque ele sabia que, como homem, ele haveria de padecer no Calvário. Então a angústia dele era muito grande, porque ele conseguia antever todo o sofrimento que a sua carne ia passar. Então, é uma pessoa que estava indo para o matadouro.
Ele estava indo para uma sessão de tortura, sendo que ele saberia tudo aquilo que a sua carne haveria de passar. Ele sabia mais do que a dor da carne, era a dor de saber que ele seria entregue por um dos seus discípulos, Judas Iscariotes. Era a dor de saber que os sacerdotes, aqueles que deveriam guardar a lei e que deveriam compreender que ele era o Messias, é quem iria entregá-lo a Roma para ser crucificado. Ele sabia de todas as dificuldades, de quantas pessoas que estariam ali no meio gritando: crucificam, crucificam. Então a dor física que ele antevia era talvez pequena diante da grandiosidade da dor emocional de saber que os seus amigos, as pessoas pelas quais ele orara, que ele curara, estavam ali agora gritando para que ele fosse crucificado. Então saber tudo isso realmente é uma dor. Imaginar o quanto a sua mãe Maria haveria de sofrer, porque ele sabia que mesmo ela sendo advertida de tudo que haveria de acontecer, ela iria sofrer, era a mãe. Então havia uma carga emocional sobre Jesus muito grande. Agora, acrescente a tudo isso os nossos pecados que ele estava levando. Isso era um lado de Jesus, mas havia um outro lado igualmente pesaroso, que eram os pecados da humanidade que ele carregava sobre si. Então, há um sofrimento, há uma dor muito grande, e Jesus estava, diz ele, angustiado até a morte. E aí ele vai fazer o quê? Vai orar. Hoje, nós vemos as pessoas que estão angustiadas e elas vão fazer o quê? Elas vão lá para o Facebook, elas vão lá para o Instagram, elas vão lá para o WhatsApp, elas vão lá para a rede social de uma maneira geral e vão colocar lá: hoje eu estou angustiada, hoje eu estou aborrecida, hoje o meu namorado me chifrou, hoje E aí fica um monte de coisas. Tem cada coisa absurda que eu falo assim: eu não acredito que essa pessoa escreveu isso. Essa semana mesmo, não vou entrar em detalhes, mas eu li um post que eu falei: não, eu não acredito que essa pessoa escreveu isso. Uma pessoa conhecida, não acredito que ela escreveu isso. Então tem horas que você fica assim meio atônito. Como que uma pessoa vai colocar uma coisa dessa numa rede social? E as pessoas fazem isso. Ao invés de falar com o Pai, como Jesus Cristo nos fez como modelo, nós vamos abrir a boca e contar para o mundo inteiro as nossas decepções, as nossas tristezas, as nossas ansiedades, os nossos pesares. Então tudo fica exposto, cada um dos nossos sentimentos íntimos, que você deveria colocar diante do Senhor, que você deveria, como diz o salmista, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Há coisas na nossa vida que não são para ser ditas, mas é para que você fale com o teu coração na tua cama lá, né? E você ali, diante do altar de Deus, você então vai entregar o seu sofrimento, a sua angústia, as suas decepções, todas no altar de Deus. Então é muito importante eu entender isso. O que eu posso divulgar? Numa rede social você pode divulgar uma bênção, você pode divulgar uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento, você pode compartilhar um momento feliz da sua vida, você pode até compartilhar o luto, porque é uma forma também de que todos fiquem sabendo. Muitas vezes uma pessoa morre e a gente só vai saber meses depois, então é uma forma de você informar um pouco, mas você tem que ter um limite para tudo, porque há coisas que você só deve falar com Deus, ou com alguma pessoa que você conheça, que vai te ajudar em oração. Uma pessoa que você já saiba que é uma pessoa temente, que é uma pessoa vigilante, que não vai sair por aí abrindo a boca para contar os teus problemas e as tuas dificuldades. Então veja bem, verso 38, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Aos demais discípulos, Jesus deixou-os assentados. Pedro, Tiago e João, ele sabia que eram homens mais chegados a ele. Foram aqueles três que estavam com ele no Monte da Transfiguração. Foram esses três que estiveram com ele em alguns outros momentos de ressurreição, de Tabita. Em algumas outras situações, esses três homens estavam com Jesus. Então ele chama esses três e fala: vocês fiquem aqui,
que vigiem comigo, velem comigo, orem comigo, estejam comigo porque eu estou angustiado até a morte. A tristeza, a angústia dentro de mim é muito grande. E ele precisava daqueles homens ali. Mas ele estava com os olhos carregados. Indo um pouco diante, prostrou-se e orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, uma oração de entrega. Eu realmente, se tem alguma possibilidade de passar esse cálice agora, eu gostaria que ele fosse passado. Aqui nós vemos Jesus 100% homem. Mas ele diz: não seja como eu quero, mas como tu queres. A vontade do Senhor precisa prevalecer contra a minha vontade carnal, contra a minha vontade emocional. Aí ele volta e encontra os discípulos adormecidos. E ele fala: Pedro, você nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Aqui, Mateus ele fala só um pouquinho do que foi a oração de Jesus. Mas pensa, Jesus vai e fala: você não pode vigiar comigo uma hora? Não foi uma oração de: Senhor, passa de mim esse cara e acabou. Não. Ele falou: você não pode vigiar comigo uma hora? Ou seja, a oração foi longa. Mateus ele colocou aqui, ele escreveu aqui aquilo que realmente era importante para nós. Mas foi um diálogo com o Pai, uma batalha de oração que Jesus estava realizando ali no monte. E ele fala de novo: vigia, ora para que vocês não entrem em tentação, porque o Espírito está pronto. Pedro falou: eu estou disposto até a morrer por ti. O Espírito estava pronto, mas ele sabia que a carne era fraca. Tanto que Pedro depois ele nega que conhece Jesus por 3 vezes. Na mesma noite. E indo vai novamente e ora pela 2ª vez: se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Aí volta e encontra eles dormindo. Aí deixa eles de novo, vai orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. No Evangelho de Lucas, fala bem, ele explica bem isso. Que ele ora e repete as mesmas palavras. Não seja a minha vontade, Pai, mas a tua vontade. E ele vai orando, 1ª vez, 2ª vez, na 3ª vez, aliás, aqui mesmo no Evangelho de Mateus 44, na 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Quando você está aflito por algum motivo, por alguma situação, você pode sim repetir o que você falou. A gente repete para as pessoas. Às vezes você vai contar uma coisa que você passou, e ele falou: tá, eu já sei, você já me contou, eu já contei, ou você está contando de novo, porque o teu coração está angustiado ou ansioso naquele momento, e você quer repetir aquilo ali. E ele repetia para o Pai: Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice, mas se eu não posso, se todavia não pode ser assim, então que se cumpra segundo a tua vontade. Nas 3 vezes ele repetiu as mesmas palavras: se possível, passa de mim. Mas se não puder, que se cumpra a tua vontade. Então, havia em Jesus o desejo de sair daquela situação, mas havia também um desejo maior de cumprir a vontade do Pai. Quando eu oro, eu preciso entender essas coisas. Eu preciso compreender que eu posso querer muito alguma coisa, mas eu preciso querer mais ainda que a vontade do Senhor seja feita na minha vida. E para os discípulos, Jesus estava tentando despertá-los, acordá-los. E nós precisamos vigiar contra a nossa indolência. Às vezes tem um amigo nosso, alguma pessoa querida, precisando de uma oração, precisando de uma intercessão, de uma palavra, ou simplesmente que você fique ao lado dela durante o momento da tribulação. E você dorme, e você tosqueneja, e você fica inerte diante da situação e não está ali para amparar.
Jesus queria apenas que eles ficassem ali vigiando. Enquanto Jesus orava, que eles ficassem ali. Eles ouviriam a oração de Jesus, eles aprenderiam com Jesus e eles teriam forças para orar também. Mas eles não tinham. Os olhos deles estavam carregados de sono. Não era cedo, não, era tarde já. Eles tinham ceado, tinham se deslocado do cenáculo até o monte, conversando ali. Depois Jesus se afasta mais ainda. Já devia ser a madrugada quando tudo isso aconteceu. Então, oração é uma conversa com Deus acerca dos nossos problemas, das nossas lutas e das nossas adversidades. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, Jesus conta uma parábola, a partir do versículo 1, acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer. É a palavra que o Senhor Jesus usa. E aí ele vem contando a história da viúva, que ela tinha uma causa e ela continuamente falava com o juiz. Continuamente ela ia lá e atormentava aquele juiz. Onde ela encontrava o juiz, ela falava: olha, me ajuda na minha causa, atenda para a minha causa, lembra da minha causa. Olha, eu estou sofrendo, eu preciso da solução do problema. E aí o juiz chegou um momento que ele não aguentava mais. Está escrito lá no Evangelho de Lucas 18, pode ler. Então ele diz: olha, eu não temo a Deus, mas essa mulher está me molestando, ela está me cansando. Então eu vou resolver o problema dela. Mas ainda que na verdade aquele juiz queria resolver o seu problema. Ele não queria mais ser atormentado, ele não queria mais ser confrontado, ele não queria mais ser importunado. E aí o Senhor Jesus nos fala. E se esse homem ouviu, né, a importunação daquela mulher, não nos fará mais justiça ainda o juiz de toda a terra? Então, a oração contínua, perseverante. Eu estava conversando hoje com uma pessoa e eu falei, né, ele perguntou: até quando que eu devo orar? É fazer uma oração só e entregar? Eu posso orar? Aliás, essa semana foram várias pessoas que me perguntaram sobre oração. Acho que por isso que eu acabei, quando estava lendo hoje esse texto do Evangelho de Lucas, isso me saltou os olhos. Por quê? Então, uma perguntava: pastora, mas eu posso continuar fazendo a mesma oração? Sempre? Tem algum problema? Não tem problema nenhum. Jesus, ele manda orar e ele repete as mesmas palavras por 3 vezes lá no Getsemane. E no Lucas 18 ele manda orar constantemente, incansavelmente. Orar sempre e nunca desfalecer. Então, essa mulher ganha a causa. E nós também podemos ganhar a nossa causa diante do juiz. Então, eu lembro que eu falei, eu disse: olha, eu oro. Quando eu quero uma coisa de Deus, eu oro. Eu vou orando. Tem coisas que eu estou orando há anos. Outras coisas, o Senhor já me mostrou que não é por ali. Então, aquilo que o Senhor já me fez entender que não vai me dar, eu parei de orar. Tem coisas que eu já compreendi que não é bom para mim, por algum motivo. Que eu posso até não saber, mas isso é com Deus. Ele falou que não vai me dar, ele já me fez entender que ele não vai me dar. E eu parei de orar, parei de pedir e foi focar em outra coisa que eu esteja precisando, na vida espiritual, material, emocional. E eu vou orando e falando com Deus. Então, tudo que você tem para falar com Deus, para conversar com Deus, converse. Coloca diante dele. Vai apresentando, vai orando, vai pedindo, como diz o cântico, vai orando, vai pedindo, vai batendo, insistindo em bater. Porque o Senhor está ouvindo, Ele vai te atender. Ele vai te atender, ainda que a resposta dele seja não. Deus pode falar não. Como Ele falou para Jesus ali. Ele não deixou que aquele cálice passasse, sem que Jesus o bebesse. Ali a palavra foi: não, eu não vou passar o cálice. Você vai para o Calvário. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, volta só um pouquinho, esse eu quero ler. Quando Jesus fala acerca da oração do Pai Nosso. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos.
Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário antes de lhe pedirdes. E aí vem a oração do Pai Nosso. Quando o Senhor Jesus fala isso aqui, tem muita gente que entende isso errado. Quando você orar, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está no oculto te recompensará. Peraí, eu já vi gente falando isso para mim, crente? Não, Deus mandou orar em oculto, mandou entrar no quarto, trancar a porta e orar. Então não tem esse negócio de fazer oração em voz alta, orar na igreja em voz alta, isso aí é antibíblico, é mentira. Não é antibíblico. Há problemas que você tem que orar fechado. Como eu falei, há situações que entre você e Deus, lá na tua cama, fecha a boca e fala só com Deus. Você nem abre a boca para o diabo não ouvir. Você fala só com Deus. Tem coisa que é particular entre você e Deus. Alguma coisa que está te afligindo, o diabo pode perturbar os seus planos. Fala para Deus. Você não precisa contar para ninguém. Então tem oração que é assim. Tem outras que as pessoas não devem ouvir, mas você pode orar em voz alta no teu quarto. E aí você vai orar, você vai apresentar ao Senhor. Há uma concordância quase que plena entre os teólogos, seja católico, seja evangélico, acerca que a oração do Pai Nosso é uma oração modelo. Não é que você tem que ficar repetindo todos os dias a mesma oração, mas você tem que aprender a orar. Pai Nosso que estás nos céus, começa adorando. Santificado seja o teu nome. E Ele é santificado através das nossas vidas. Venha a nós o teu reino. Senhor, vem governar a minha vida. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Da mesma forma que os anjos te obedecem, eu também quero te obedecer, Senhor. Porque quando você ora, você está se posicionando. Você não pode posicionar as pessoas. Cada um vai responder por si. Posso mandar em você não. É Deus que vai. Eu que vou me posicionar para que a vontade do Senhor seja feita através da minha vida, como os anjos obedecem ao Senhor no céu. Aí vem, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ore pedindo ao Senhor providência divina. Você está precisando de alguma coisa, de dinheiro para comprar a tua comida ou para pagar as tuas contas? Ore, peça ao Senhor, Senhor, olha, me dá uma direção, aonde eu vou conseguir dinheiro, onde eu vou trabalhar, como é que eu vou conseguir, Tem horas que Deus vai levantar alguém, a pessoa vai na tua porta e te dá. Acontece, claro que acontece. Tem gente que bate na porta para fazer cesta básica. E na hora que você estava precisando, para comprar um remédio, eu já recebi bênção e já tive o privilégio de abençoar a oportunidade. Então, você tem que orar e colocar o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Que aí é uma parte bem interessante da oração. Porque eu estou pedindo para Deus me perdoar como eu perdoo o meu próximo. E aí, se eu não perdoo o meu próximo, eu estou fazendo uma oração totalmente sem sentido. Eu não quero perdoar, mas eu quero que Deus me perdoe. Não, mas fulano é um caso à parte. Eu vou te falar, nós é que somos um caso à parte diante do Senhor. Que conhecemos a palavra e ainda continuamos errando. Então nós é que somos um caso à parte diante do Senhor e não aquele que pecou contra nós. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação. Senhor, ajuda quando eu estiver fraquinho, quando eu estiver quase cedendo, me dá força para fugir. E livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então você começa adorando e termina adorando. É um modelo de oração. Agora, o fato de nós precisarmos em alguns momentos orarmos em particular, não quer dizer que em outro momento eu não posso orar em voz alta. Nós temos um exemplo bem claro de Jesus, quando ele estava pouco antes da sua morte, quando ele vai fazer a oração sacerdotal. Ele estava ensinando os discípulos e falando com eles acerca das coisas que haveriam de acontecer antes da sua morte. Evangelho de João 17.
Senhor dá aos seus discípulos. E logo, diz aqui, Jesus falou estas coisas, ele falou para os discípulos acerca das instruções finais do que haveria de acontecer com ele. E aí diz, e levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também teu filho te glorifique a ti. E aí começa a falar dele, do relacionamento dele com o Pai. Ele pede e ora e entrega os discípulos das mãos do Pai e entrega também a nós, todos aqueles que hão de crer em mim. Se Jesus tivesse falado com a boca fechada, como é que Mateus poderia escrever o que Jesus falou com o Pai? Jesus estava falando em voz alta. Ele levanta os olhos para o céu e começa a falar com Deus diante dos seus discípulos. Primeiro ele fala coisas que pertencem só aos dois, mas ele fala em voz alta, que os discípulos ouvem e relatam. E depois, então sim, ele começa a orar, fazer oração intercessória pelos discípulos, orando em voz alta, eles ouvindo. Várias das orações do Senhor Jesus foram feitas em voz alta. Quando ele orava para curar alguma coisa, quando ele fala com Lázaro, quando ele vai ressuscitar Lázaro, antes dele mandar gritar Lázaro, sai para fora, ele fala como o Pai: graças te dou, Pai, porque eu sei que o Senhor me ouve. Eu sei que o Senhor me ouve, mas eu estou orando por causa deles. Eu estou falando em voz alta por causa das pessoas que estão aqui ao meu redor, para que elas entendam. Então, quando você faz uma oração em voz alta, há momentos que você vai fazer oração em voz alta sozinho, clamando a Deus. Mas há momentos que você vai fazer em voz alta dentro de uma igreja, e isso vai motivar outros a orarem também. Eu já dei o testemunho que quando eu me converti, eu fui para a igreja, eu entreguei a vida para Jesus em casa. Depois eu fui para a igreja, né, assisti o culto, aí me convidaram no dia seguinte, tinha um culto de oração antes da palavra, e aí falaram: olha, lá no terceiro andar tem um culto, né, lá no Rio, na igreja 7. E aí eu cheguei mais cedo, saí correndo do trabalho, né, correndo mesmo, porque eu tinha que andar um pedação, pegar ônibus, andar mais um pedação. Aí eu cheguei correndo, já tinha começado a oração, aí eu perguntei para o obreiro que estava lá, falei: já começou a oração? Já, está todo mundo lá em cima. E ele ia falar alguma coisa, daí eu entendi que ele ia falar alguma coisa, como me disse assim: mas aqui é para os irmãos, é para os crentes. Eu estava chegando à igreja, não queria nem saber. Eu subi a escada correndo, eu queria fazer alguma coisa. Aí cheguei lá no terceiro andar, tinha vários bancos dispostos, as pessoas orando, e eu fui andando assim devagarzinho, olhando. Aí eu vi um irmão orando, todo fervoroso. Aí eu dobrei os joelhos no mesmo banco que ele, uma pequena distância, mas eu ficava ouvindo que ele orava e eu orava. Ele orava pela família dele, aí eu orava pela minha. Ele orava pelo trabalho dele, eu orava pelo meu. Ele orava pela vida espiritual dele, eu orava para a minha. Eu ia adaptando aquela oração. Então eu aprendi a orar ouvindo outros orarem. Eu prestava atenção na oração do meu pastor, da minha pastora. Eu prestava atenção dos irmãos que oravam, que na hora da oração fechavam os olhos e oravam fervorosamente. E quando eu ia sentar, quando eu chegava muito atrasada, posição no domingo, porque eu saía do trabalho. Toda semana eu chegava tarde, era uma boa distância do trabalho da igreja. E eu me lembro que eu sempre ficava observando nos cultos as pessoas que oravam, que participavam, e era perto delas que eu queria sentar, porque eu queria aprender. Eu estava chegando na igreja e eu queria aprender. Então, quando você quer aprender, você tem que ficar próximo de alguém que tenha o que ensinar. E oração não é diferente, você aprende a orar. Aprende ouvindo outras pessoas. Aprende lendo a Bíblia. Conforme você vai lendo, você vai vendo a oração de Salomão, a oração de Jabes, vai vendo a oração dos discípulos, a oração de Jesus. Você vai entendendo o que é uma vida de oração, o que é conversar com Deus, como se fala com Deus, e isso vai agregando valores na tua vida espiritual. Evangelho de Lucas, vamos voltar para Lucas um pouquinho. Capítulo 2, nós vamos ver duas pessoas que fizeram uma oração pública no templo.
sacerdotes, mas eram pessoas tementes a Deus. 2:25, capítulo 2, versículo 25 de Lucas. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo de Israel. Pensa, José e Maria entram no templo com Jesus nos braços para apresentar o segundo rito sacerdotal. Todo macho com 8 dias, né, tem que ser circuncidado, tem um tempo depois da apresentação. E aí, quando eles entram com Jesus no colo, bebezinho recém-nascido, aí Simeão vai lá, pede, sai daqui, e aí levanta Jesus e começa a orar. Começa a falar com Deus acerca de Jesus. No mesmo capítulo ainda, no final, no versículo 36, e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. Ela ficou só 7 anos com o marido, e o marido morreu, e ela permaneceu viúva, servindo ao Senhor, servindo a Deus com jejuns e orações. E aí diz no versículo 38, e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então Ana começou a dar graças a Deus, isso é oração. É louvar, é glorificar, é exaltar o nome do Senhor. E aquelas pessoas que tinham ido ao templo para oferecer os seus sacrifícios, que tinham ido ao templo para adorar, essas pessoas ouviram acerca de Jesus por Simeão, pela profetisa Ana. Então muitas coisas aconteceram por causa de orações, porque homens e mulheres não se recusaram a orar num determinado momento, a falar com Deus acerca daquilo que estavam vivenciando naquele momento. Quando Estevão sendo apedrejado, ele fala: Pai, não nos impute esse pecado. Eles estavam orando por Saulo e orando por aqueles homens que estavam ali em voz alta. Então, nós temos que entender o seguinte, eu não marquei aqui, mas a passagem do fariseu e do publicano, Jesus ele condena o fariseu porque estava orando alto para se mostrar. O outro batendo no peito dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Os dois estavam orando em voz alta. Um estava orando em voz alta para se exibir. E essa oração foi reprovada. Ele disse: Senhor, eu não sou como ele. Olha só, a arrogância, eu não sou como ele. Ele não sabe como é ele. Eu dou meus dízimos, eu jejuo, eu faço tudo direitinho. Eram 2 orações em voz alta. Uma foi reprovada por causa da sua arrogância e da sua prepotência. O outro, na sua humildade, a oração dele foi aceita. Ele batia nos peitos e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Era a oração que ele fazia, simples. E aquela oração foi ouvida e o Senhor atentou para a vida daquele homem. Ele foi justificado para a sua casa. Então, é importante você entender que não é a questão de orar alto ou de orar baixo. Não é a questão de parecer inocente, de parecer santo, de parecer humilde. É a questão de ser. O que nós somos diante do Senhor? O que você é diante de Deus?
Se você é uma pessoa idônea diante do Senhor, se você é uma pessoa que tem o teu espírito quebrantado, o teu coração quebrantado diante do Senhor, se você tem esse espírito na sua vida, é isso que o Senhor está olhando. Ele está olhando para a nossa simplicidade e seriedade, para o nosso temor. Ele está olhando para a nossa verdade. Nós precisamos ser verdadeiros diante do Senhor, estar diante dele em verdade, em adoração. Eu quero falar com Deus. Se tem alguém me ouvindo nesse momento, eu não quero saber se tem alguém me ouvindo, mas agora eu preciso falar com Deus, eu vou falar com Deus. E muitas vezes, nesse seu momento de oração com o Pai, é que as pessoas vão se converter. Elas vão olhar e vão falar, puxa, que oração. Isso me tocou ao coração. Quantas pessoas são tocadas quando alguém está orando? Não foi por um evangelismo, não foi porque alguém ficou horas falando da Bíblia, mas às vezes dentro de uma oração. Então, falar com Deus. Orar é isso, é falar com Deus. É colocar diante dele as nossas inquietações, as nossas lutas, as nossas dificuldades. E vamos crer, porque eu creio nisso, que a palavra fala isso. O Senhor nos ouve e se compadece de nós. Amém?